Caros colegas, professores, iremos apresentar o seminário da disciplina Interação Homem-Computador, professor Paulo Sérgio dos Santos, curso Licenciatura em Computação. A nossa equipe é formada por mim, Celina Gonçalves e Claudineia Antunes. O tema que iremos abordar é diretrizes de construção de interface desktop. As diretrizes de construção de interface desktop têm como objetivo proporcionar ao usuário a melhor experiência possível, de maneira intuitiva, consistente e fácil de usar. Entender como usar mesmo aqueles que têm menos experiência com o uso da tecnologia. As diretrizes de construção de interface, para desktop, elas levam em consideração detalhes como equilíbrio nas distribuições dos elementos em tela, como as cores, menus, os ícones e letras apropriadas, entre outras coisas aí. As telas, por exemplo, você pode estar vendo aqui, tem uma tela colorida, mas nem sempre foi assim. Eu vou falar mais à frente, tá bom? Ao projetar interfaces por modelos conceituais, usando essas diretrizes, resulta em condução melhor dos caminhos que os usuários utilizarão nos sistemas. A aplicação de diretrizes torna o software tão amigável quanto possível. Então, o usuário ele não vai ficar tão perdido quando segue ali uma diretriz, por exemplo, aqui um botão para fechar, um botão para abrir. Já tem reconhecimento. O desenho da impressora, que já sabe que ali é para imprimir, é um ícone, né? No site tp.tipsandres, aí eles falam, as diretrizes de interfaces humanas são instruções, padrões que mostram aos criadores de aplicativos como criar um software que se sente em casa em uma interface específica e criar uma experiência fácil para os usuários. Eles mostram aos desenvolvedores como os botões devem estar separados, os tamanhos de um ícone, né? E a maneira apropriada de organizar itens de menu. Se os projetos seguirem essas diretrizes, ao passar de um aplicativo para outro, você encontrará experiências semelhantes. Não apenas isso, depois de aprender a usar um programa, você tem uma boa ideia de como usar o próximo. Se você sabe usar um editor de texto, você vai conseguir ali entrar e utilizar uma planilha. O editor de texto do Word, do Office, né? Do Office, você vai conseguir usar um aí de outros, como por exemplo o do Google Docs também, né? Você vai conseguir utilizar porque ele segue ali a mesma interface, o mesmo ali, com pouca diferença, porque ele segue os símbolos, a maneira que está ali a interface, segue um padrão. Então, você vai conseguir se identificar e se encontrar e utilizar esse software sem muita complicação. Vamos falar dos elementos, né, que no caso são os elementos de interação que você vai estar interagindo ali com o software. O MS-DOS, a tela dele, ele era uma tela preta, então com letras brancas, então você interagia ali com letras. Então você precisava digitar ali para ter acesso, para ter uma resposta do programa. E não tinha telas, as telas não eram coloridas como os computadores de hoje. Então era mais difícil, precisava de ter mais conhecimento para estar utilizando um computador e você conseguia aí um retorno dos dados que você entrava. Tanto para colocar os dados como para o retorno era mais complicado e você precisava de mais ali conhecimento. Então, aí com o passar dos anos, foi aprimorando isso para que o usuário tivesse o melhor aproveitamento, a melhor usabilidade dos programas, qualquer um aí leigo e conseguisse utilizar sem maiores problemas. É lógico, vai ter alguns que vai ter um pouco de dificuldade, mas quando você conhecer ali a interface, você vai ter menos dificuldade de estar utilizando qualquer software aí que tenha disponível. Você ainda consegue ter acesso às telas, a tela preta, mas aí vai ficar mais para quem tem um conhecimento maior. Então, o Windows continua tendo essas telas preta com branco, né, com letras, mas você vai interagir, usuários comuns vão interagir com a tela aí mais colorida, uma tela com mais
com gráficos, não só com letras, né? Com gráficos, com ícones e dentro de interação, nós temos os painéis de controle, janelas, carta de diálogo, formulários, caixa de mensagem, o que nós temos atualmente, né? Quando era o MS-DOS lá, não, era aquela tela só preta, você ia digitando lá as coisas, tinha lá os códigos que precisava digitar, né? E para você ter um retorno. Agora não, tem lá os desenhos, você clica e vai para o que você quer. E nós temos também os menus, barra de ferramentas, lista de seleção e outros elementos que vai para a diretriz para a construção de uma... Aqui, por exemplo, aqui nós temos uma janela, né? Nós temos aqui a do PowerPoint que eu acabei de fazer a apresentação. Nós temos essa janela, elas apresentam graficamente os comandos, as ferramentas e os dados de determinada aplicação. Se você entrar, por exemplo, aqui na janela, no programa, no software, por exemplo, entrar no Word, o formato vai ser praticamente o mesmo. Eu não vou mudar aqui agora, porque se eu mudar vai parar a gravação da tela, porque tá para gravar só essa parte aqui, só essa tela. Se eu mudar, eu vou ter que gravar de novo, já fiz isso. Nós temos menus, né, com opções de você interagir aí, de você fazer o que você precisa fazer. E aqui nós temos barra de menu, com várias ferramentas, com várias aqui. E embaixo nós temos, aqui embaixo seria as ferramentas, a barra de ferramenta. Então, você pode interagir facilmente com os comandos aqui, sem maior dificuldade, porque você não precisa estar decorando nenhum código, nem ter uma bíblia do seu lado para estar utilizando esse quando você é o usuário aí comum, né? Então, você pode fazer tudo o que você precisa, sem maiores problemas. Então, como eu falei, nós temos a janela, aqui nós temos o menu, a barra de ferramentas, e se você clica... vai abrir aqui outras barras, que são vão abrir outras caixas, né, outras janelas, que são caixas de diálogo. Essas caixas de diálogo, elas apoiam a operação em funções específicas e bem determinadas, promovendo trocas de informações. É uma janela secundária, né, que apresenta ou recebe informações adicionais do usuário. Então, você for abrir qualquer janela, vai ter isso. Vai ter um botão aqui de fechar do lado, vai ter um ícone aí para voltar. Esses ícones também são padronizados, por exemplo, aqui ó, para o pincel, o colar, a tesourinha que é para cortar, esse papelzinho que é copiar, o inserir uma imagem, o desenho são meio precisos no desenho da imagem, o imprimir, às vezes o imprimir em alguns softwares está aqui no menu, outros estão um menu aí diferente, com um bar de lateral como está esse aqui, cadê o imprimir? Perdi o imprimir. Aqui, ó, imprimir. Tá vendo? A gente fica perdido. Então, ao imprimir, então vai aparecer aqui as opções. Então, essa diretriz ajuda a ficar menos perdido. Então, você sabe que o imprimir tá aqui. Então, você não fica tão perdido. Ou o imprimir pode estar aqui no menu. Aqui assim, nessa barra de ferramenta. Ou nessa menu aqui, nessa barra de ferramenta na lateral. Então, você tem noção, você reconhece um símbolo. Normalmente, o imprimir pode estar um símbolo de uma impressorinha aqui, ó, imprimir. O salvar pode estar o desenho de um disquetinho, né? Uma pasta, procurar a pasta, então está um desenho de uma pasta. Salvar neste computador, então está um desenho assim, ou adicionando em um outro local. Então, são símbolos que vão ali demonstrar a interface padronizada, a interface. Então, você for entrar lá no Word, você vai encontrar praticamente os mesmos desenhos, os símbolos. Se você entrar no outro software de apresentação, do Google, por exemplo, vai estar mais ou menos esses mesmos, vai seguir mais ou menos esses mesmos ícones, o menu em cima, esses ícones, as funcionalidades que está nele aqui, com algumas diferenças que vai ter. Então, para isso que serve as diretrizes. E quando você entra, por exemplo, no software, ele em formato web, né, ali no navegador, ele vai ter algumas diferenças, vai seguir ali as diretrizes da web, para o smartphone vai seguir ali as diretrizes para o smartphone, porque no aparelho menor, o computador já tem uma tela maior, então vai estar ali tendo as suas regras, as suas normatização ali, tá? Pode ser seguidas por uns produtores de softwares e por outros não. Descobri agora na semana
teve o lançamento do Windows 11, e parece que vai ser esse nome mesmo, né? E ele vai ter uma nova interface, vai ser diferente o formato, tá vendo? O desenho vai ser mais colorido, vai ter os símbolos, mais um meio degradê, cadê? Mostra aqui. Vai poder modificar ali, colocar da forma que você acha melhor para trabalhar com os softwares, com os programas, com as ferramentas. Tem novas formas de se conectar. Então, vou entrar no site da Microsoft, aí, o Windows 11, e dar uma olhadinha para vocês verem. Eu vi alguns vídeos, mas ainda esse dia que eu tô gravando esse vídeo, ainda não foi liberado ele, né, pra gente estar baixando. Parece que vai ser gratuito, tipo, quem já tem um Windows 10 vai poder atualizar sem precisar pagar um extra, ainda não temos certeza. Mas parece que vai ser. Aí como é que ele tá? Um novo design e novas interações. O Windows 10, fala aqui que o Windows 11 oferece um espaço calmo e criativo, onde você pode perseguir suas paixões por meio de uma experiência nova, de um menu iniciar renovado, as novas maneiras de se conectar com pessoas, notícias, jogos e conteúdos favoritos. O Windows 11 é um lugar para pensar, expressar e criar de maneira natural. Maximize sua produtividade, acesse todos os aplicativos que você precisa, multitarefa, com facilidade, com ferramentas como Layouts, Snap, Desktop e uma nova experiência de reconexões mais intuitivas. Tá parecendo assim que tá ficando com a cara um pouco assim, meio parecido com... para quem usa celular, né? Quem usa muito o celular, mobile, parece que ele tá ficando, o Windows para desktop tá ficando com a cara mais aí e seguindo essa interface, esse design que você usa no mobile, né? Mais colorido, mais intuitivo ainda do que já é. Então, e dá para você formatar não, me fala, personalizar do seu jeito aí. E também quem não quiser essa nova interface, pelo que os vídeos que eu vi, você pode voltar pode optar por estar utilizando ele com a interface de Windows anteriores.